Existem histórias que se recusam a morrer. Relatos tão perturbadores que, mesmo sendo negados, desacreditados ou rotulados como lendas urbanas, continuam ecoando em cantos obscuros da internet, de fóruns abandonados, de arquivos esquecidos. Uma dessas histórias ganhou o apelido de o experimento russo do sono, uma experiência supostamente realizada pela antiga União Soviética. Em algum momento da década de 1940, imagine o cenário. O mundo ainda se recuperava dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Enquanto os olhos do Ocidente estavam voltados para os campos de batalha, o que acontecia por trás de portas trancadas nos laboratórios soviéticos era um mistério absoluto. Segundo os relatos, sempre vagos, sem fonte oficial, um grupo de cientistas soviéticos recebeu a missão de testar um novo composto químico, um gás que manteria seres humanos acordados por dias, sem dormir, sem descansar. O objetivo? Criar soldados que não precisassem dormir, que pudessem lutar sem interrupções, sem falhas humanas, um exército incansável. Mas havia um problema. Ninguém sabia ao certo o que o sono representava para a mente humana e o que aconteceria quando ele fosse tirado por completo. Para o experimento, 5 prisioneiros políticos foram selecionados, todos considerados inimigos do Estado, pessoas descartáveis. A promessa era tentadora. Fiquem acordados por 15 dias, coopere com a pesquisa, e vocês serão libertados. Eles aceitaram. Foram trancados em uma câmara selada. Ali dentro, havia suprimentos para sobreviver, comida, água, camas, mas nada de conforto. Microfones captavam suas vozes, câmeras observavam cada movimento, e a partir do momento em que a porta foi trancada, o gás começou a ser liberado no ambiente. Nos 3 primeiros dias, tudo parecia sob controle. Os prisioneiros conversavam entre si, contavam histórias. Alguns demonstravam ansiedade, outros, esperança. No 4º dia, as conversas diminuíram. No 5º, surgiram os primeiros sinais de paranoia. Eles começaram a acusar uns aos outros de conspiração, de traição, de mentiras. No 6º dia, gritos. Gritos que duravam horas. Alguns gritavam até perderem a voz. Outros simplesmente olhavam para as paredes, murmurando coisas que os cientistas não conseguiam compreender. A partir do 9º dia, o silêncio. Nenhuma voz, nenhum ruído. Os microfones ainda captavam o som do gás sendo expelido, mas dos prisioneiros, nada. Preocupados, os cientistas usaram o sistema de intercomunicação. Disseram que iriam abrir a porta para testar os equipamentos. Mas, do outro lado, uma única voz respondeu. Uma voz rouca, débil, quase sem vida. Não. Queremos mais gás. Essa resposta congelou o sangue dos pesquisadores. Contra todos os protocolos, a câmara foi aberta no 15º dia. E o que encontraram lá dentro jamais seria esquecido. Os corpos dos prisioneiros estavam mutilados. Um deles estava morto. Os outros 4 ainda estavam vivos, mas irreconhecíveis. Haviam arrancado pedaços de si mesmos. Os músculos das pernas, partes do rosto, tiras de pele, removidos com as próprias mãos e dentes. E não mostravam dor, nem medo. Apenas olhos arregalados e um desejo incontrolável de continuar acordados. Quando tentaram removê-los da câmara, eles resistiram com força desumana. Um deles gritou com desespero: "Preciso do gás, eu não posso dormir, não me faça dormir." As tentativas de sedação falharam. Alguns lutaram até o coração parar. Outros imploraram aos cientistas para voltarem à câmara, para que o gás voltasse a circular, para que a consciência cruel que havia despertado dentro deles não fosse silenciada pelo sono. Segundo os relatos finais, se é que eles existiram, um dos prisioneiros que sobreviveu, mesmo à beira da morte, olhou nos olhos de um dos médicos e disse algo que ecoa até hoje nas profundezas da internet. Vocês se esqueceram do que existe dentro de nós quando dormimos. Vocês selaram algo que devia ficar enterrado. O sono nos prende. Mas quando ficamos acordados por tempo demais,
Nós nos lembramos do que realmente somos. O experimento russo do sono nunca foi confirmado. Não há documentos oficiais, nenhuma imagem, nenhuma testemunha viva. Muitos acreditam que tudo não passa de uma creepypasta, uma história criada nos fóruns obscuros da internet para assustar os curiosos. Outros acreditam que existe um fundo de verdade escondido em tudo isso. Afinal, a ciência já testou os limites do corpo humano de formas que beiram a loucura. E o sono ainda é um dos maiores mistérios da mente. Quantas noites, em claro, são necessárias para que a sanidade comece a escorrer pelos dedos? Quantas horas acordado, até você olhar no espelho e não reconhecer mais quem está lá? E se o sono não for apenas descanso? E se for uma prisão, um selo, que mantém trancado algo muito mais sombrio dentro de cada um de nós? O experimento russo do sono pode até ser uma invenção, mas a dúvida que ele deixa é real. E agora que você conhece a história, me diga, você ainda vai dormir tranquilo essa noite?